aqui, mais uma vez. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, glória. Tão certo como eu te falo, e tu podes me ouvir, eu te louvarei. Louvar o Senhor Jesus essa noite, vamos receber o Senhor de Deus com palmas, bem forte as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, bem forte as palmas. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Podem sentar, meus irmãos. Aleluia, oh glória, bendito seja o teu santo nome, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Querido Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Oh, bendito seja o teu santo nome. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu continuo com a alegria de estar aqui com os irmãos adorando. E bem dizendo, bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o seu nome. Estarei louvando um louvor aqui. É bem conhecido, se os irmãos quiserem acompanhar, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu sou o cantor, sou adorador do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Oh, Deus poderoso, aleluia. Receba a oração nessa noite com louvor, meu Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Uma chuva que cai, glória a Deus, e lava minha alma, aleluia. Uma chuva que vem da cruz de Jesus, aleluia. Este sangue que entra, aleluia, em minhas veias, aleluia, Deus, que me faz conhecer, aleluia, quem é o meu Pai, Aleluia, Jesus. aleluia. Pelas suas feridas, aleluia, eu pude ser sarado, aleluia. Este sangue tem poder,
19 e versículo 3. Louvado seja o nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 19 e versículo 3. Daqui a pouco nós vamos fazer um clamor, né, o culto do clamor hoje, então nós vamos clamar daqui a pouquinho, amém? Um clamor especial. Jeremias 33 diz: clama a mim, eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, amém, irmãos? Então nós precisamos clamar com fé, né? Clamar com fé, porque Deus responde o nosso clamor, amém? 1 Reis, capítulo 19 e versículo 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Diga amém, Jesus. Amém. Vamos ver o que diz o texto sagrado. Então diz assim, irmãos: o que vendo ele se levantou para escapar com sua vida e foi e veio a Berseba. E ele se foi ao deserto que é de Judá e deitou ali, deixou ali seu moço. Versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e vendo-se, assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, porque agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água, e comeu, bebeu e tornou a deitar. Então o anjo do Senhor tomou pela segunda vez e disse: levanta-te e come, porque muito comprida te será o caminho. Amém? Amém, Jesus, irmão? Levante bem alta a mão para o céu, assim, diga assim: meu Deus, fale comigo esta noite, através da sua palavra. Fala, Senhor, eu, teu servo, quero ouvir a tua voz. Amém, Jesus, meus irmãos. Pode sentar um minutinho só, pode sentar. As palmas são bem fortes para louvar o nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, todo mundo conhece a história do profeta Elias, amém? O profeta Elias foi um grande homem, né? Um grande homem de Deus, um grande profeta do Senhor, que profetizou, né, em várias situações, e Deus usou poderosamente a sua vida, através de muitos sinais. Ele conseguiu fazer com que Deus derramasse o seu juízo. Deus usou ele para trazer juízo sobre a nação de Israel, né? Então muitos milagres Deus operou pelas mãos de Elias. Um dos feitos que ele fez foi orar a Deus e profetizar que durante 3 anos e 6 meses não houvesse chuva sobre a terra de Israel. E a Bíblia fala que tornou ele a orar e Deus devolveu chuva sobre a terra de Israel. Veja que ele pediu a Deus, né, e profetizou que durante um tempo não choveria sobre a terra de Israel. 3 anos e 6 meses passavam. Então ele tornou a orar e Deus mandou chuva sobre a terra de Israel. Amém? E a Bíblia diz que nesse período de 3 anos e meio houve muita crise, né? Houve muita decadência, houve muita fome, né? Por quê? Porque o povo estava caído, o povo estava desanimado, o povo já não orava mais, já não cultuava mais, os profetas se desviaram dos caminhos do Senhor. Então foi um período onde o povo deixou de orar, onde o povo deixou de clamar, deixou de buscar a presença do Senhor. E quando nós deixamos de orar, irmãos, quando nós deixamos de buscar a presença do Senhor, o mal se aproxima de nós, e Deus permite que o mal se aproxime de nós, para até mesmo que nós venhamos ter um despertamento depois. Muitas pessoas, irmãos, às vezes o mal chega à tua vida, não porque é uma vontade de Deus, não porque é uma vontade do Senhor ver que a pessoa esteja sofrendo um certo mal, não, mas é uma permissão de Deus. Por quê? Porque a pessoa se esquece do Senhor, irmãos, a pessoa se esquece de adorar, de servir ao Senhor, e Deus permite o mal tocar nessa pessoa. Assim como Deus, o povo de Israel estava lá na servidão de Faraó, a Bíblia diz que o próprio Deus endurecia o coração de Faraó, e o próprio Deus amolecia o coração de Faraó. Com isso, Faraó perseguia o povo, escravizava o povo. Por quê?
quê? Porque o povo tinha se voltado contra Deus, o povo tinha deixado os caminhos do Senhor. Por isso é importante, meus irmãos, nós não deixar o caminho do Senhor, nós não deixar de adorar, de bendizer o nome do Senhor, porque assim o inimigo, ele chegará até nós, mas ele não terá poder de tocar em nossa vida. Por quê? Porque a presença de Deus nos guarda e nos livra dos ataques de Satanás, meus irmãos, amém? Levanta a mão e diga glória a Deus para Jesus. Quem crê que Deus é contigo, levanta a sua mão. Deus está contigo. Então Deus está contigo. Se Deus está com você, o diabo não pode tocar em você. Se Deus está contigo, ele pode vir até um ponto, até um instante, amém? Deus permite ele vir até um ponto, até um certo caminho. Ele não tocará na tua vida, tocará na sua casa, na sua família, se Deus não permitir ele, amém? Oh glória, a Bíblia fala sobre um personagem chamado Jó. A Bíblia diz que Jó estava adorando a Deus, Jó estava glorificando a Deus. De repente o diabo viu que Jó adorava, e ele era próspero, ele era abençoado, ele tinha fazenda, ele tinha gados, ele tinha uma família com 10 filhos abençoados. De repente o diabo olhou, e Deus olhou do céu e viu que Jó adorava e servia a ele. Deus, Satanás se colocou diante de Deus com os anjos que estavam adorando. O diabo se manifestou ali, e Deus falou: o que tu fazes por aí, Satanás? E o diabo diz: de passar por a terra, de passear por a terra, eu parei por aqui. Aí Deus falou: tu observaste meu servo Jó? Aí o diabo falou: sim, eu tenho observado ele, eu tenho observado que ele te adora, eu tenho observado que ele te serve, mas tem um porém, ele está te servindo porque o Senhor abençoa ele. O Senhor deu carro, o Senhor deu casa, o Senhor deu móveis, o Senhor deu uma vida próspera para ele. Deixa eu tocar na vida dele, que ele não vai, ele vai te deixar. Deixa eu tocar na vida dele, que ele vai deixar de te adorar, ele vai deixar de te bendizer. Aí Deus falou assim: Satanás, pode se aproximar de Jó, pode tocar nele, tu verás que ele não vai deixar de me adorar, ele não vai deixar de me bendizer o meu santo nome. Aleluia. Muitas vezes o diabo, irmãos, ele vem com a permissão de Deus, e Deus nos permite às vezes passar por luta, por prova, para ver onde vai a nossa adoração, para ver onde vai a nossa glorificação. E o diabo está torcendo pela sua queda, o diabo está torcendo para você fraquejar, o diabo está torcendo para você desanimar, o diabo está torcendo para você deixar a igreja, deixar de adorar o Senhor, pela luta, pela prova, pela dificuldade. Mas ali estava Jó, ele perdeu tudo. O diabo tocou na família, o diabo tocou nos bens materiais, o diabo tentou tocar na fé de Jó e não conseguiu tocar. Alabassurianda, alabasteia, porque Jó adorava, e não era de boca para fora. Jó louvava, mas não era de boca para fora. Jó servia com integridade e fidelidade ao Senhor. Levanta a mão e glorifique a Deus. Sirva a Deus com integridade, sirva a Deus com temor, com obediência, porque Deus há de te abençoar. Levanta a mão e diga glória a Deus. E Jó perde os bens materiais, Jó perde os 10 filhos, Jó perde tudo que tinha, mas ele não perde a sua fé. O que faz a diferença na minha vida e na sua vida, minha irmã, é a tua fé. É a tua fé que faz mover a mão de Deus, e você não pode perder essa fé, não. Você não pode deixar de adorar, de bendizer, jamais, porque a tua fé fará diferença na sua vida. Levanta a mão e diga glória a Deus, igreja. Glória a Deus. É a tua fé que faz mover a mão de Deus em direção à tua vida. E tem irmãos de fé nessa noite aqui, tem irmãos de fé nessa noite aqui, e Deus vai tocar em você, Ele vai providenciar o que você precisa. O tempo da prova é um período, é um momento que vai passar, tem começo, meio e fim, e a tua bênção vai chegar. Levanta a mão e adore a Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem crê que a sua bênção vai chegar, levanta a mão e dá glória a Deus. Aleluia, oh glória a Jesus. E aqui nós estamos lendo, meus irmãos, a passagem bíblica que fala de um grande homem chamado Elias.
Elias era o profeta do fogo. Elias era o homem que orava e Deus mandava fogo dos céus. Elias desafiou 400 profetas de Baal e 400 profetas de uma deusa chamada Azera. Ele desafia esses profetas e diz: olha, o Deus que o Deus verdadeiro, Ele vai responder com fogo. Aleluia! E eu quero fazer um desafio entre vocês. 450 profetas que eram feiticeiros, eram feiticeiros espíritas. Aí ele faz um desafio de: olha, se o Deus de vocês é verdadeiro, é grande, Ele vai responder com fogo. Mas se o meu Deus for verdadeiro, Ele vai responder com fogo. O Deus que responder com fogo, esse nós serviremos. Aleluia. Ele faz um desafio diante de 400 profetas de Baal. Ele prepara a água, ele prepara o rego, ele prepara o holocausto ali, o altar ali, e os profetas de Baal começam a clamar. Aleluia. Eles começam a clamar: Baal, Baal, Baal. E a Bíblia diz que o Deus Baal não respondia. E Elias fala: clame mais, ore mais. Quem sabe ele está ocupado em uma reunião, quem sabe ele está ocupado em alguma fazer. Clame mais, clame mais. E a Bíblia diz que os profetas rasgaram seus pulsos, cortaram os pulsos, derramaram sangue, e mesmo assim o Deus Baal não respondeu. Sabe por quê? Porque o Deus Baal não é Deus coisa nenhuma. Aleluia. O verdadeiro Deus é o Deus do profeta Elias. Levanta a mão e glorifica. Hoje não é diferente não, meus irmãos. Tem vários deuses por aí sendo adorados, sendo glorificados na Umbanda, na Quimbanda, na casa espírita, mas porém são deuses com letras minúsculas. O nosso verdadeiro Deus é o Deus da Bíblia, é o Deus do profeta Elias, é o Deus que você ora, meu irmão, que você serve, meu irmão. Levanta a mão e adora a Deus e glorifica o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus glorioso, poderoso e verdadeiro, o Deus do profeta Elias. Levanta a mão e diga glórias a Deus. Esse é o verdadeiro Deus, igreja. O resto é tudo Baal, o resto é tudo balela. O Deus Baal não respondeu porque não é Deus. E de repente Elias, chega um momento que Elias, ele levanta as suas mãos. Não é no muito falar que seremos ouvidos, não, meus irmãos, mas é orar com fé, com confiança. O profeta levanta a mão e diz: olha, ó Deus, ó Senhor, mostra que Tu é Deus sobre esses homens, mostra que Tu é Deus em Israel. Ele orou, não foi nem 5 minutos de oração, o fogo do céu desceu, meu irmão. Consumiu o holocausto, a lenha, consumiu tudo ali, provando que é o verdadeiro Deus que responde com fogo. Não é na tua muita oração, irmã, não é no teu muito clamor, não, é na tua oração com confiança, com fé, com a confiança nele, acreditando, não duvidando. Tem alguém que está duvidando aqui nesse culto? O Espírito Santo está dizendo assim: não duvide não, mas creia. Não duvide não, mas acredita somente. Ore calabaçulhando a esteja, crê somente, a minha mão se estenderá na sua vida. Ore calabaçulhando. Deus vai entrar na sua casa hoje, não é amanhã ou depois. Deus vai entrar no teu trabalho hoje, não é amanhã e depois. Deus vai entrar com providência de vitória na sua vida, não é amanhã, é hoje, não é depois, é hoje. Levanta a mão e glorifica a Deus. Pode adorar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus manda fogo do céu ali, meus irmãos, e humilha os profetas de Baal. O fogo cai ali, o nome do Senhor é glorificado. E de repente, a mãe Jezabel fica sabendo que os profetas foram humilhados. Ela manda então uma mensagem ao seu exército que fossem à captura de Elias e trouxesse a cabeça de Elias. Jezabel era a maior autoridade, era esposa do rei Acabe. Então ela manda um mensageiro a dizer a Elias que ela ia tirar sua vida. Uma mensagem de ameaça, uma mensagem ameaçando ele que ele perderia a sua vida. De repente chega essa mensagem ao profeta Elias. Esse homem que foi um grande homem, fez grandes sinais, fez grandes maravilhas no nome do Senhor, recebe aquela mensagem
que Jezabel estava procurando tirar sua vida. Então a Bíblia diz que este homem desanima. Ele desanima de viver. Ele perde o seu ânimo. E aqui nós aprendemos algo, irmãos, nessa palavra. Elias, ele desanimou e pediu a Deus para que Deus tirasse a sua vida. E aqui nós vemos o inimigo começou a atacar Elias. Não era um inimigo físico, mas sim um inimigo espiritual. Porque nós temos muitas vezes pessoas que fazem nossos inimigos, se fazem nossos adversários. Mas o diabo procura usar essas pessoas. O diabo procura usar pessoas para se levantar contra aqueles que adoram e servem o Senhor. Mas aqui nós vemos Elias, então, o diabo usando, atacando a vida de Elias. E o ataque que Elias está tendo aqui, meus irmãos, é em seus pensamentos, em seus sentimentos. Elias é atacado em seus sentimentos, nas suas emoções, na sua vida emocional. A vida emocional, às vezes, irmãos, é muito importante. E é uma área que muitas pessoas, às vezes, acabam sendo atacados. Na área das emoções, área emocional. A área emocional foi aonde Elias foi atacado. E aí entra a questão da vida emocional da pessoa, o seu baixa estima. Quantas pessoas sendo atacadas emocionalmente em seu baixa estima. Isso vem do que às vezes vem do berço, às vezes vem da criação. Então Elias aqui, ele faz um grande feito ao Senhor, humilha os profetas de Baal, o nome do Senhor é glorificado. Mas de repente ele recebe a ameaça de uma mulher, e ele entra numa caverna e perde o seu desejo de viver, e ele ora para que Deus tire sua vida. Mas aqui nós vemos ele desanimado, orando a Deus para Deus tirar a sua vida. Mas aqui nós vemos o motivo por que ele estava pedindo a Deus que Deus tirasse a sua vida. No capítulo 4 diz assim, capítulo 19, versículo 4: ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu o seu ânimo a morte a Deus, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Olha só, esse versículo 4, Elias ora dizendo: Senhor, eu não sou melhor que meus pais. Ele está sendo atacado na área dos seus sentimentos. Com certeza o pai de Elias, ou a sua família, não era uma família bem sucedida. A família de Elias era uma família, pelo que a gente vê na profundidade um pouco do estudo da palavra, era uma família pobre. Assim como Deus escolhe pessoas, amém? Não pessoas já que vencem na vida. Deus não escolhe pessoas capacitadas. Deus não escolhe pessoas que já são aletradas, estudadas. Deus às vezes escolhe pessoas de classe baixa, de classe pobre. Assim como Deus escolheu Gideão. E Gideão teve também um momento em que ele teve os seus sentimentos meio que atacados também. Quando Deus escolhe Gideão, ele fala: Senhor, mas eu não sou melhor, ou melhor, minha família é mais pobre em Manassés, eu sou menor da casa de meu pai. Você veja que Gideão também, ele tem as suas dúvidas, ele tem a sua inferioridade. Ele diz: Senhor, mas o Senhor está me escolhendo, eu sou o menor da casa de meu pai. Aleluia. E a minha família também é a mais pobre que existe em Manassés. Quer dizer, uma mensagem, um pensamento errôneo. Quantas pessoas que têm esse mesmo sentimento: eu não sou ninguém, eu sou de família pobre, eu não sirvo para ter uma vida bem sucedida, porque eu vim de uma família pobre. Quantas pessoas são atacadas em seus sentimentos, às vezes com espíritos de inferioridade. Há uma boa parte da sociedade, das pessoas, que tem a mente fechada, meus irmãos, que tem a mente muito para baixo, muito baixa estima. Uma pessoa que às vezes
tem muito, se humilha tanto, uma pessoa que cobra muito de si mesmo, uma pessoa que se acha menosprezado, se acha menor de todas as demais, uma pessoa que se acha diferente entre as outras pessoas. Irmão, você não é diferente, você não é diferente de maneira alguma, amém? Deus criou todos iguais, Deus criou cada um de nós com uma capacidade, com um dom, com um talento. Descubra o seu talento, descubra a tua chamada. Você tem um potencial dentro de você. Você não é um ninguém, coisa nenhuma. Você não é um ninguém, coisa nenhuma, não. Você é um servo do Senhor. Levanta a mão e adora a Deus. Aleluia. A Bíblia fala que ali em Tiago, no capítulo 5, 19, se eu não me recordo, diz assim que Elias era sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas ele orou com fervor, com fé. Amém? E 3 anos e 6 meses não houve chuva. Depois ele orou de novo e Deus derramou chuva. Veja que ele era um homem sujeito às mesmas falhas que nós. Ele era sujeito às mesmas fraquezas que nós, mas a diferença de Elias foi a sua oração com fé, uma oração não duvidando, mas crendo, uma oração acreditando que Deus vai mover as mãos poderosas, e não importa a situação, a crise, a dificuldade, Deus vai fazer milagre. Deus vai abrir portas do deserto, Deus vai abrir janelas onde não tem janelas. Deus faz o sobrenatural. Esse grande profeta Elias teve a sua vida atacada. Às vezes o diabo nos ataca, irmãos. Às vezes nós temos ataques espirituais. Quantas pessoas que têm ataques na sua vida espiritual, ataques às vezes na emoção, no emocional, ataque às vezes na ansiedade, ataque às vezes na própria família. O diabo do nada se levanta usando alguém na família para começar a tocar na sua fé. Quantas pessoas sendo atacadas na sua fé? Quantas pessoas que às vezes trabalham materialmente, o diabo usa alguém dentro do trabalho para começar a tocar na fé, começar a tocar na área da religião, né, meus irmãos? Quantas pessoas sendo usadas pelo diabo para tentar provocar a ira dos irmãos? Isso acontece, irmão. O diabo se levantará. A Bíblia fala que Jesus falou que muitos, por amor ao seu nome, entregariam suas vidas. Hoje nós vemos aqueles países lá onde o comunismo opera. Nós vemos quantos cristãos morrendo, entregando a vida a Cristo Jesus, sendo mortos, porque estão vivendo uma fé viva, uma fé poderosa. Se a tua fé, meu irmão, é morta, você vai ter medo, você vai sentir medo, você não vai se entregar. Mas se a tua fé é viva, você vai se entregar a Jesus. Porque quem se entrega a Jesus, irmãos, tem uma fé viva, amém? Uma fé que não recua, que não desanima. Então você não pode desanimar. Nós de maneira alguma podemos desanimar, irmão. Quando nós desanimamos e se entregamos, o diabo vence. O diabo vence a peleja. E às vezes é no momento da luta, da aflição, da provação, que a bênção está tão próxima de nós, e nós não podemos se entregar jamais. Porque se Jesus se entregasse naquela cruz do Calvário, eu e você não teríamos hoje liberdade de adorar. Eu me converti, meus irmãos, está indo para 27 anos que eu me converti. E quando eu me converti numa igreja desse tamanhozinho, pequenininha, era pequenininha, é ali no Santa Amélia. Ali no Santa Amélia, e eu lembro que o Jamil, pastor Jamil, que é o vice-presidente do ministério, ele veio de São Paulo e ele assumiu a região ali do Portão. E ele foi apresentado naquele culto, era bem jovenzinho, e eu estava na porta, e a igreja estava cheia. Uma igrejinha desse tamanho, 70 pessoas enchiam a igreja, 60 pessoas enchiam a igreja. E quando ele pegou o microfone e começou a pregar, a pregação dele foi toda para mim. E que o irmão que tinha me convidado para ir para a igreja, até falei assim: ô Luiz, acho que você contou minha vida para o pastor. O pastor não contou para ele? Eu falei: não, Gilberto, Deus falou com você. Aleluia. Jesus te ama. E começou a falar de Jesus para mim.
numa rua, numa esquina, eu estava usando droga, cigarro, maconha e bebida. E ele começou a falar de Jesus para mim. Jesus te ama, jovem. Você não tem ideia como ele quer mudar a sua vida. Você não tem ideia como ele quer te transformar. Eu falei, mas eu uso droga, eu xingo meu pai, eu xingo minha mãe. Meu pai e minha mãe moram em São José dos Pinhais, eu estou aqui na casa da minha avó, com meu fazendinho. Eu tinha 16 anos de idade, 16, 17 anos. E estava na rua usando droga. Era 9h30 mais ou menos, ele saiu do culto e passou com a Bíblia na mão. Ele começou a falar de Jesus para mim. Ele começou a evangelizar eu e meu irmão. Com muita autoridade, com muita fé. Ele apontava esse jovem, Jesus te ama, jovem. Você não tem ideia como ele quer mudar a tua vida. Aleluia. Mas eu falei, mas como que ele vai me mudar? Como ele vai me transformar? Eu xingo meu pai, eu xingo minha mãe. Não, mas Jesus te ama, ele morreu por você. Eu falei, mas o que eu fiz para ele? Como que eu matei ele? Eu ficava duvidando, mas como é que eu matei ele? Ele morreu por mim por quê? E eu ficava duvidando. Ele começou a pregar e falar sobre a maldição de Adão, que recaiu sobre toda a humanidade. Em Adão estava caído, mas Jesus Cristo veio como o segundo Adão para levantar o homem caído. Ele começou a explicar para mim. Ele começou a pregar para mim e para o meu irmão por que Jesus tinha ressuscitado com todo o poder, tinha dado sua vida, tinha morrido pelos meus pecados. E eu ouvi aquela palavra, eu falei, Jesus, ele está vivo mesmo? Sim, ele está vivo, vamos lá no culto, ele vai falar com você. Aleluia. E eu fui naquele culto, fiquei na porta da igreja. E o pastor começou a pregar, parece que tudo para mim. Eu falei, mas como é que pode? Ele deve ter contado minha vida, pastor. Aí ele saiu daquele culto e falei, rapaz, você contou para ele. Eu falei, não, Deus falou com você. Deus falou contigo. E eu comecei a ir toda quinta-feira. Eu começava a ir, eu ficava de pé na porta. Um dia eu estava usando droga, eu estava bebendo, e eu olhei para o céu junto com o meu irmão e falei, ó, Deus está lá, olhando para nós, essa vida não está certa, essa vida nossa. E Deus colocou assim, o Espírito de Deus falava com a gente e colocava aquela indignação que eu precisava mudar de vida. Mas enquanto eu estava na rua usando droga, tinha 2 joelhos que estavam orando por mim, a minha tia e a minha avó. Elas iam no culto e elas oravam. Por isso que a oração de um justo tem poder, irmãos. Deus colocou indignação no meu coração. Deus despertou o meu juízo, estava com o juízo morto. E quando aquele irmão Luiz foi lá como um anjo do Senhor, é isso que Deus faz quando nós oramos, irmão. Deus manda, se às vezes nós não conseguimos ganhar com nossos familiares, às vezes nós falamos, eles ouvem, e às vezes entra no ouvido e sai do outro. Mas às vezes Deus manda um anjo, alguém diferente. Deus manda alguém diferente. Deus manda uma companhia. Deus tira as más influências e Ele coloca boas companhias. E foi o que Deus fez, mandou aquele Luiz que começou a nos evangelizar na rua. E com muita insistência nos levou para a igreja. E eu me lembro que era a igreja desse tamanho. E eu aceitei Jesus depois de 1 mês, quase 2 meses frequentando todas as quintas-feiras. Eu estava com a minha mão aceitando Jesus. Eu fui vindo do banco de trás, eu ia sentando, foi se sentando, comecei a participar dos cultos na frente. Depois Deus trouxe depois de 2 meses, Deus trouxe meu pai para Jesus, minha mãe, meus irmãos, meus 5 irmãos aceitaram Jesus. Meu pai morava em São José dos Pinhais, veio para a fazendinha, veio morar junto ali com a casa da minha avó. E eles todos começaram a ir para a igreja. Depois do meu testemunho, que a minha família falava assim, esse aí já está perdido, esse aí não presta mais, esse aí não tem mais jeito. Jesus falou que eu tinha jeito. Glória a Deus. Eu me lembro que eu aceitei Jesus, foi meu pai, foi minha mãe, minha família inteira para a igreja. Consegui levar minha família inteira para a igreja. E Deus faz isso, irmão. Mas eu tive muita luta também, irmãos, com problemas psicológicos, problemas mentais. Eu fui muito bombardeado. Tinha uma tia minha que ela dormia, ela ficava num quartinho pequenininho, havia uma cama só, uma beliche só, uma cama. E muito estreita, ela ficava com um cadeado assim, mas um baita de um cadeado, uma corrente. Tem aquele filme do exorcismo, né? Ela é igualzinha. Ela ficou 15 anos numa corrente, presa na corrente, por causa de problemas mentais. Ela falava sozinha, ela
fumava muito, ela fugia de casa, era internada no hospício, fugia do hospício. E eu aceitei Jesus, eu e meu irmão. Nós começamos a ler a Bíblia. E nós morávamos na casa da minha avó. E essa minha tia ficava trancada no quarto. A minha avó tinha que abrir a porta ali e levar comidinha para ela num pratinho. E muitas vezes ela fugia, ia para a rua, eles prendiam ela se soltava. E daí nós começamos a entrar em oração lá em casa. Eu e meu irmão aceitamos, se transformamos. A nossa conversão foi radical. Foi radical. Eu tinha uma camisa de torcida organizada, assim, com dragão, Palmeiras. Eu peguei aquela camisa, os irmãos foram orar lá em casa. Falaram: se você quer aceitar, então você tem que abandonar. Você tem que abandonar tudo. Você tem que deixar tudo por amor a Jesus. Eu lembro que tinha uma televisão pequena, assim, aquelas televisão de caixa de abelhas, televisão de caixa. Quebrei aquela televisão na parede. Peguei aquela camisa, uma tesoura assim, falei, falaram assim: não, mas dá para um amigo seu. Eu falei: não vai servir para mim, não vai servir para ninguém. Cortei, piquei aquela camisa assim, Palmeiras, Dragões Alviverde, uma camisa de Curitiba, rasguei, um copo de jogo, quebrei, falei: essa é para mudar, vai ter que ser mudança radical. Eu aceitei Jesus foi no ano de 97. Me batizei em 97. Depois de um ano e meio fui morar dentro da igreja, lá na sede, lá no Auer. Fui morar na igreja lá. Fiquei 5 anos morando dentro da igreja. Depois eu fui para São Paulo, fiquei cuidando da igreja de São Paulo. 1 ano e meio em São Paulo. Visitei umas 7 regiões de São Paulo: Andradina, Bauru, Castilho, Santa Fé do Sul. E eu fiquei lá 1 ano e meio cuidando de igrejas. Novo, irmão, novo, assim, de tudo, inexperiente de tudo. O inimigo me atacou, irmão, uma depressão, em 2004. Em 2004 fui atacado por uma depressão profunda dentro da igreja. Estava dentro da igreja, estava cultuando, estava cooperando, estava pregando, estava fazendo o que eu estou fazendo aqui, mas a depressão ia daqui, de porta para fora, depressão. Levantava a mão, o diabo caía no banco, gritando, desesperado: quero te matar, eu odeio de você, aquela fúria terrível, diabo. E eu expulsava demônio. E quando eu saía lá fora, o diabo me atacava. E eu venci a depressão. Foram 2 anos de luta, que eu não conseguia cumprimentar as pessoas na rua. Eu comecei a me fechar, a me isolar. Pensava em entrar no quarto, ficava fechado no quarto. Eu falava: Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo cumprimentar as pessoas, não consigo. É uma depressão dentro de mim, irmão. E eu estava sendo obreiro já. Eu estava sendo obreiro em 2004. Eu fui presbítero, ungido presbítero em 2004. E o diabo me atacando, irmão, querendo me desviar da igreja, querendo que eu tirasse minha vida. Mas eu lembrei da mensagem do missionário, que pregava sobre o inferno, a realidade do inferno. De que maneira ninguém pode tirar a sua vida, irmão. Ninguém pode atentar contra a sua vida. Só Deus quem dá a vida e Deus quem tira a vida. Aleluia. E aquilo entrou no meu coração. Eu falei: não posso. Mas eu estava numa situação difícil até 2006. Aí eu conheci a minha esposa, Edilene, comecei a namorar com ela. Aí fiz campanha de oração e tal. Aí Deus derrubou por terra todo aquele mal. Eu venci a depressão. Venci a depressão. Eu achava que não ia vencer, eu venci a depressão. Então a gente pensa que é esse tempo de igreja, irmão, tempo de igreja, servindo a Deus, o diabo não nos ataca. Às vezes ele nos ataca. Os nossos sentimentos, né? O diabo às vezes nos ataca. Nós temos que estar protegidos. Como vencer Satanás? É lendo a Bíblia, irmãos. Amém? É lendo a Bíblia. Por que Deus permitiu que Elias fosse atacado por Satanás? Ele pensou na sua morte. Falou: Deus, tira a minha vida, eu estou desanimado de viver. Por que está aqui essa palavra? Por que Deus permitiu aqui? Porque certamente hoje existem muitas pessoas dentro da igreja pensando em tirar a sua vida. Existem muitas pessoas que estão com problemas psicológicos, sentimentais, e às vezes querem tirar a sua vida. Hoje uma pesquisa nos traz um estudo, hoje isso é coisa recente, que a metade dos jovens hoje estão tentando tirar a própria vida, estão tirando sua própria vida, há um número muito grande, e isso aí não está sendo passado nas redes de televisão, nos jornais, nas notícias, não está, irmão.
Mas isso é um pico de uma pandemia terrível, o suicídio, de vida à morte. Está tirando a vida de muitos jovens. Aqui no Pinheiros, aqui no shopping, esse ano agora foi um jovem que pulou dali e tirou a vida. Então continua, irmão. Continua um número grande de pessoas se suicidando. Porque são ataques na vida dos sentimentos. Nos sentimentos, a inferioridade, né? Hoje de tecnologia, as pessoas estão amarradas na tecnologia. Não consegue sair daqui, tem gente que não consegue viver mais sem celular, irmão. Então hoje nós estamos vendo um ataque terrível de Satanás contra as pessoas. Então esse espírito maligno de suicídio, ele continua hoje. E só vencendo ele com jejum, com oração, com leitura da palavra. Amém, irmão? Deus mandou um anjo para visitar Elias, dentro daquela caverna. Ele dormiu. Você pode ver uma pessoa que está desanimada da vida, irmão, só quer saber dormir. Não é assim? Dorme e dorme. A juventude hoje só quer dormir. Só quer dormir. Dorme tarde, levanta meio-dia, levanta 1 hora. Né? E assim estava Elias. Ele entrou na caverna e dormiu. O anjo apareceu para ele, tocou e falou: Elias, come, bebe, te alimenta. Aleluia. Aí ele levantou, comeu, bebeu. Aí tornou a dormir de volta. Aí o anjo aparece novamente: Elias, come, bebe, te alimenta. Come, bebe, te alimenta. É muito longa a tua caminhada. Aleluia. O anjo falou para ele que era longa a caminhada dele. A jornada dele era cumprida ainda. Tem pessoas que acham que o tempo passou, que não tem mais nada para fazer para Deus. Não, meus irmãos, o tempo está passando, mas tem promessa, tem chamada, tem bênçãos de Deus te aguardando. Não é tempo de pensar em desanimar, não, é apenas o início de uma jornada na fé. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vai bater uma chave para pensar. O anjo do Senhor disse: Elias, come e bebe. É muito cumprida a tua caminhada. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quem sabe Elias pensou: não, acabou. O meu tempo acabou. A minha jornada acabou. Mas o anjo do Senhor falou: não, a tua jornada não acabou, ainda não. Ainda não acabou a tua jornada. Aleluia. Come e bebe, te alimenta, porque é muito cumprida a tua caminhada. Tem alguém aqui nesse culto que Deus está falando assim: apenas o começo de a tua caminhada. Eu tenho um plano na sua vida, eu tenho obra contigo. O tempo ainda está começando. Eu tenho uma chamada na tua vida. Levanta as mãos e dá glória a Deus para Jesus.